entender e compreender essa adoração espontânea que nos faz chorar, que nos faz arrumar. Não estão jogando a favor do seu trabalho. Obrigada. A gente só vai conseguir compreender essa adoração espontânea, que quando o louvor ele começa, a gente já está chorando. Quando a palavra é ministrada, lá no começo do culto, já tem gente se entregando. Só vai entender o que toca no nosso coração, dizer, Senhor, o centro és Tu. Quem já viveu momentos de desequilíbrio? Quem já passou por situações de desequilíbrio? Porque quem passa por situações de desequilíbrio vive extremos na vida. Só que quando a gente se depara com o Senhor e com a nossa fé, nós olhamos ao redor, vemos que todos os caminhos parecem errados, vemos que tudo parece fora do lugar. O desespero toma conta da nossa mente. O desespero toma conta do nosso sentimento. Até o momento em que o centro se torna Jesus. Até o momento em que Jesus se torna o centro. E quando Jesus se torna o centro, ele se torna o ponto de equilíbrio entre a fé e a razão. Entre a dor e o conforto. Entre a tribulação e a esperança. Entre o vazio e a completude. Entre a solidão e a maior e melhor companhia que alguém poderia ter e querer na sua vida. Pois a gente entende que pode faltar tudo. Pode faltar o dinheiro, pode faltar as pessoas, pode faltar a saúde, mas de uma forma ou de outra, Ele sempre estará lá, porque Ele é o centro de todas as coisas. E não é fácil entender isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: foi muito interessante a forma como as músicas foram colocadas na ordem hoje. Eu acredito que isso foi um direcionamento do Espírito. Que nós começamos dizendo o seguinte, essa frase muito importante: eu não vim atrás de bênção. Jesus, você não me deve nada. Jesus não deve nada para você. Jesus não deve nada para mim. Só que a segunda canção vai dizer: o centro és tu. Ele é tudo. Ele é tudo e a única coisa que você precisa hoje. E aí 1 Coríntios 1, versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Não dá para explicar. Igual a música que diz: do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ou do gentil ao judeu. Eu não consigo te explicar. Eu não consigo dizer para você algo no ambiente natural, filosófico,
e de sabedoria humana que vai fazer você entender e querer Jesus. Mas Paulo continua e diz: a nossa pregação não consiste em sabedoria humana, mas consiste em revelar o poder de Deus através das nossas vidas. É no momento exato em que alguém olha para você e diz: você vai desistir, você vai desmoronar, você não vai aguentar. E a pessoa vai ter que te ver aguentando. Porque o centro de todas as coisas não é você, não é o seu desejo, não é o seu projeto, não são os seus sonhos. O centro de tudo é Ele. É o momento em que você olha para a tua história e pensa: como que eu não parei? Como que eu não morri? Como que eu não desisti? É o momento em que você olha para a tua trajetória e fala: como, né, André? Como? Porque Ele era o centro de todas as coisas. E aí você percebe até pelo glória a Deus e pelo aleluia. Porque só quem viveu nessa vida de extremo e encontra o equilíbrio, a sua fonte de todas as coisas, está entendendo o que eu estou falando. Não existe, eu acho que de todos os momentos de conflito que alguém pode viver, acho que gestar uma vida é um dos maiores dele. Você fica totalmente descompensado. Os homens não vão entender agora. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai criar bem essa criança, se essa criança vai nascer bem, se essa criança não vai nascer bem. Você não sabe se você vai ter condição de sustentar essa criança. Você não sabe se o seu emocional vai estar no lugar, se você vai conseguir trabalhar, se você vai ser uma boa mãe. Você não sabe. Até semana passada nem nome a criança tinha. E no momento de maior desequilíbrio, eu preciso me lembrar: o Senhor é o ponto focal e o equilíbrio da minha vida. E quando tudo parecer fora do lugar, Ele é aquele que traz de volta a nossa mente para o lugar onde ela deveria estar. É Ele quem diz para nós: tá difícil, mas você vai conseguir. Você consegue dizer isso para a pessoa do seu lado? Tá difícil, mas vai dar certo. Eu não sei como. Não me pergunte como vai dar certo. Não me pergunte qual é a receita. Porque a única receita que eu tenho, que eu posso entregar a vocês é essa. O centro é Jesus. Eu não tenho outra. Eu não tenho outra explicação. Eu não tenho outra saída. Eu queria ter a sabedoria humana para determinar e dizer como as pessoas deveriam agir. E às vezes eu até tento adivinhar qual seria o melhor caminho para a vida das pessoas. Mas no final, se a minha vida se resume em Cristo, a única coisa que eu posso falar e eu posso ministrar é: a essência de todas as coisas é Cristo. O centro é Ele. É minha canção, é minha adoração, é o motivo do respirar, é o motivo de se levantar todos os dias e acreditar. E muito melhor ter essa fé de doidinho do que não tendo que se apegar nos dias de dificuldade. Porque Ele é tudo. E Ele sempre vai ser tudo. Amém? Vou começar a pregar agora. Abre sua Bíblia em 1 Crônicas. Pode continuar. Essa parte o Senhor tocou no meu coração na hora do louvor. Escrevi agora. Mas 2 Crônicas 31 diz: quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá, despedaçaram as pedras sagradas, derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Isso aqui foi o que aconteceu após a celebração da Páscoa. Após o rei Ezequias retornar à festa da Páscoa no meio do arraial. A Bíblia vai dizer, no capítulo 30, no versículo 27,
que não, 26, que não houve nenhuma festa e nenhuma celebração desde a época de Salomão, até que Ezequias se levanta para restaurar o projeto, para restaurar a festa, para restaurar a Páscoa. Páscoa é esta que celebramos. Páscoa é essa que nos alegramos. Mas e depois? O que acontece após a Páscoa? Cada um normalmente volta para o seu dia a dia. Volta para suas casas. E aqui a Bíblia vai dizer que o povo teve uma atitude diferente antes de retornar. Antes de retornar à sua casa, o povo passou pelas cidades e destruíram, derrubaram todos os postes sagrados e altares idólatras que haviam pelo caminho. Só depois de destruir tudo, cada um foi para a sua casa e para a sua propriedade. Cada um foi viver a sua vida, cada um foi fazer o seu negócio. Precisamos entender que a Páscoa é uma celebração de morte, de redenção. A Páscoa nos dá a oportunidade de sermos perdoados. Na Páscoa, no capítulo 30 desse mesmo livro, no versículo 27, vai dizer que quando o povo celebrou essa Páscoa, os levitas e os sacerdotes abençoaram o povo e Deus ouviu a oração deles. A oração deles chegou aos céus. A oração de vocês, que vocês fizeram durante esses dias, chegou aos céus. Chegou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de vocês. O Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem levado em consideração os seus pedidos. Mas isso não é suficiente. Porque quando termina esse período, nós temos que saber o que nós precisamos fazer. As nossas orações passam a chegar ao céu. Deus passa a nos ouvir. Em Efésios 3:12 vai dizer que nele temos liberdade e acesso a Deus como confiança pela fé. Nós vemos que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, a palavra vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso a Deus. Ou seja, na Páscoa as nossas orações, elas são ouvidas. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Porque o véu que separava antigamente nós e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Não há mais separação. Isso se concretiza em Jesus. Mas e depois? Depois é um momento de tomada de decisão, de mudar a forma como nós vivíamos e nos voltarmos ou começarmos talvez a viver o que esse Deus perdoador espera de cada um de nós. Não é fácil, mas é possível. Enquanto a morte nos trouxe perdão, a sua restauração e ressurreição nos traz transformação. Deixa eu dizer isso novamente. Enquanto a morte nos trouxe perdão, a ressurreição do terceiro dia nos deu a oportunidade de vivermos uma vida transformada. É por causa dessa ressurreição que a morte não tem poder. É por causa dessa ressurreição que a enfermidade não tem poder. É por causa dessa ressurreição que nós podemos ver uma pessoa que outrora era viciado em seus vícios e depois ela está liberta. É por causa da ressurreição. Então, quando eu me deparo com essa verdade de Cristo, eu preciso entender que a ressurreição me capacita para abandonar o velho homem, as velhas práticas, as velhas crenças, as velhas dores, as velhas opressões, para vivermos uma vida de santidade, de transformação diante de Deus. Eu preciso entender que viver a ressurreição é um atestado claro no mundo físico e no mundo espiritual de que eu sou transformado pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro, versículo 18, vai dizer que por causa do sangue cremos em Deus,
Mas com a ressurreição, nós recebemos uma nova esperança. E no capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai dar uma ordem. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Por isso que acreditar na ressurreição, acreditar no que ocorreu após a Páscoa, me faz terminantemente tomar uma decisão na minha maneira de viver. Porque a partir desse momento, a minha esperança foi transformada. Até esse momento, a sua confiança era em você, na sua capacidade, nos seus esforços, no que você entende de mundo, no que você entende da sua vida. Mas ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita e resplandece, ele está dizendo: a sua esperança já não é você, já não é sua conta bancária, já não é o teu sentimento, a tua esperança sou eu, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitei para te dar a chance de ter uma vida transformada. É difícil, mas pelo sacrifício e pela ressurreição se torna plenamente possível. Só que nós lemos em 2 Crônicas que o povo teve que sair após a Páscoa para destruir os ídolos. Igualmente, nós precisamos tirar esses ídolos de dentro das nossas vidas, de dentro da nossa casa. E o que são os ídolos? Os ídolos podem ser pessoas, podem ser divindades, mas a verdade é que o ídolo é tudo aquilo que recebe a nossa atenção excessiva e toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando eu penso nisso, eu vou me lembrar que algumas pessoas, e até eu mesma, tenho pensamento excessivo nas minhas mágoas. Tenho pensamento excessivo nas minhas dores. Tenho pensamento excessivo em quem me feriu. Tenho pensamento excessivo em situações que insistem em me desanimar. Tenho pensamentos excessivos e constantes naquilo que me torna fraco, inferior. Tenho pensamento excessivo naquilo que me faz mal. E tudo aquilo que torna-se o motivo dos seus pensamentos excessivos se torna os seus ídolos e coloca você no lugar que você não deveria estar vivendo. Porque quando eu alimento excessivamente algo, aquilo se torna a motivação dos meus dias. Aquilo se torna a motivação da minha mente. Você já não age mais pelo Espírito, você age porque a mágoa te conduz a agir. Porque a raiva te conduz a agir. Porque a tristeza te conduz a agir. Tem pessoas que a gente vive relevando. Como assim, pastor? Ah, foi a mágoa, não foi ela. Foi a vida difícil, não é o que ela quis dizer. Sabe, gente que a gente releva o tempo todo. Uma vez que você conhece a história da pessoa, você acaba relevando tudo que ela faz. Porque tudo acaba ficando explicado por uma condição psicológica. Só que a nossa vida não foi feita para sermos relevados. A nossa vida foi feita para sermos testemunhos de transformação e transformação que vem de Deus para as nossas vidas. Eu não posso viver uma vida inteira dizendo que as minhas dores condicionam as minhas ações. Eu não posso viver uma vida inteira dizendo que as minhas feridas condicionam as minhas ações. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim. Porque eu sofri abuso tal. Eu entendo, eu compreendo o quanto as nossas dores influenciam e impactam na nossa vida no dia de hoje. Só que se nós não tomarmos uma atitude agora, ela vai continuar impactando no nosso futuro. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque Cristo já pagou o preço. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É fácil? Claro que não. Mas eu preciso mais uma vez repetir: em Jesus é possível.
Só que nós alimentamos essas situações com os nossos altares. É muito engraçado que o versículo que nós usamos para falar da Páscoa, ele vem de Jeremias. Lá em Jeremias 3:21 é quando o profeta ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse profeta ele estava vivendo no cativeiro. Ele estava preso. Quando eu falo preso, é preso mesmo. Era um pãozinho, uma aguinha sendo colocada ali pela frestinha da cela. E pela janela ele conseguia ver todo um povo, o seu povo, sendo oprimido, sendo escravizado. E ele tem duas opções. A primeira opção, continuar olhando para a cela, continuar olhando para a escravidão, ou quando ele olha para a janela, ele pode levar os seus olhos ao monte e dizer: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E se ele diz que precisa trazer à memória, é porque em algum momento ele esqueceu. Se ele precisa se lembrar, é porque em algum momento da vida dele, ele esqueceu. Em quantos momentos de fragilidade e de aflição nós nos esquecemos? Nós nos esquecemos de um Deus que vive. Nós nos esquecemos que o nosso Deus responde. Que o nosso Deus escuta. Que o nosso Deus ele vê. Que o nosso Deus ele age. Que nós não adoramos a um Deus mudo. Que nós não adoramos a uma imagem. Mas nós adoramos a um Deus que é vivo, ressurreto, que está nos céus, que está no trono da glória e que um dia nos levará para morar com Ele. Precisamos trazer a memória. E eu preciso te lembrar o motivo pelo qual você está aqui, o motivo pelo qual você louva, o motivo pelo qual você adora ao Senhor. É porque Ele é a tua esperança. Romanos 5. Eu já estou até encaminhando para o final. Estou melhorando nisso. Não é fome, não. Você vê que é absurdo a pessoa ficar grávida e acha que tudo é fome. A azia passou. Romanos 5. Eu sou uma piada para essa igreja. Romanos 5, versículo 3 vai dizer: também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor nos nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. A tribulação não é motivo de dor. A tribulação não é motivo de desistir. A tribulação não é motivo de abandonar. A tribulação não é motivo de desespero. A tribulação pode ser motivo de choro. E está tudo bem. Porque se não puder chorar, aí a gente explode. Não é verdade? A tribulação pode ser motivo de choro, mas nunca pode ser motivo para você duvidar da sua esperança. E a sua esperança está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança revela um caráter aprovado. Como assim, pastora? Você quer conhecer as pessoas? Você vai descobrir quem são as pessoas no momento da tribulação. Eu sou advogado, irmão. Quer conhecer alguém? Faz um divórcio inventário. Aí você descobre. Você descobre o irmão que não gosta do irmão. Você descobre qual é a real intenção do marido com a esposa. Falar de vocês. Você quer descobrir como é que quem é de verdade? Faz um divórcio inventário. Tem gente que o pai nem morreu e já está separando as coisas. Já está brigando pela cafeteira. Meu Deus! Estou quase criando uma página, meus casos. Umas tribulação que eu passo, irmãos. Que eu falo, sério que vocês estão brigando por causa disso? A tribulação produz perseverança,
Mas a perseverança vai revelar o teu caráter. É nessa hora que você é testado. É nessa hora onde você está entre conflito, entre o que é certo e o errado, e você vai decidir o seu caminho. É no momento da tribulação que você prova o seu caráter. Porque todo mundo é bom até que se prove o contrário. É no momento da tribulação que você prova o quanto você confia ou não confia no Senhor. É na tribulação que você prova o quanto Deus é ou não é na sua vida. Porque é na tribulação que as pessoas decidem uma vírgula entre roubar e não roubar. Ai, vou julgar porque o irmão roubou. Você sabe a forma que ele estava passando? Não são todos, claro, nem todo mundo é vítima da sociedade. Mas tem pessoas que chegam ao extremo. Teve um caso que ficou muito famoso. Uma mulher que entrou no mercado e roubou uma lata, um litro de leite. Vocês lembram desse caso? Da margarina. A margarina. Ai, ela é uma criminosa. Ela roubou uma margarina para poder se alimentar com seus filhos. Então é no limite da vida em que nós somos testados. É no limite em que a gente prova o nosso caráter. Porque o limite nos leva ao extremo. É quando a gente olha e fala, ou é isso, ou é isso. Então é aí que o nosso caráter é testado. Só que quando o nosso caráter é aprovado, a gente percebe que o nosso caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona. E a esperança é Jesus. O sistema vai te decepcionar. Seu marido vai te decepcionar. A sua esposa vai te decepcionar. E sinto lhe dizer, o teu filho então nem se fale. Porque depois filho cresce, pai tem que se livrar dessa consciência de que filho é retorno. Porque filho não é retorno. Ele não pediu para nascer, você colocou ele no mundo que você quis. Ele não te deve nada. Mas eu me matei pelo meu filho. O problema é seu. Filho não deve nada para pai. Então não dá para a mãe ficar jogando na cara e dizendo, eu te dei tudo e você me trata assim. Vai se curar, irmã. Vai se curar. Filho não deve nada para pai. Você colocou no mundo, é sua obrigação. Alimento, roupa e educação. Se você conseguir dar mais que isso, glória a Deus. Se você não conseguir, glória a Deus também. Mas a esperança, ela não nos decepciona. E quem é a nossa esperança? Quem é a nossa esperança? Vocês não estão crendo nisso não? Quem é a nossa esperança? E por que eu posso crer em Jesus? Por intermédio do Espírito Santo que habita entre nós. E que habita dentro de nós. Ou seja, eu não preciso de ídolos. Eu não preciso me alimentar das dores do passado. Eu não preciso me alimentar das feridas. Eu não preciso me alimentar do que me fizeram. Eu preciso ser transformada, tomar uma decisão na minha vida e entender que eu preciso de Deus acima de todas as coisas. Que eu preciso do Espírito Santo acima de todas as coisas. Que eu preciso de Jesus acima de todas as coisas. Então é uma decisão hoje. A minha esperança não está nos objetos, não está nos meus sentimentos. A minha esperança está em Cristo. E Cristo está vivo. E eu só preciso de Cristo. A tribulação é apenas um impulso para que o nosso caráter seja trabalhado. E o nosso caráter seja moldado para que o nosso foco passe a ser Jesus. A Páscoa acabou. E agora nós temos que decidir o que vai fazer. Porque a palavra de Davi vai dizer assim, que como a corça anseia por águas, assim exulta o meu coração em buscar a tua presença. Você só precisa de Deus. Você só precisa de Cristo. Você precisa viver o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição faz com que todas as coisas se tornem secundárias e Jesus se torne o centro de todas as coisas. E aí eu te pergunto, se com Deus já está difícil, imagina sem Ele. Se coloque em pé.
Você vai dizer o quanto você precisa dele. Se você precisa de equilíbrio, ele vai ser o equilíbrio hoje. Você vai dizer o quanto você precisa dele. Preciso de ti. Enquanto isso vai destruindo os ídolos. Preciso do teu perdão. Vai destruindo os ídolos. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Vai quebrando os ídolos. Vai deixando a dor, vai deixando a mágoa, deixa tudo agora, quebra tudo. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Levante a sua voz e diga isso bem forte agora, distante, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Antes de você voltar para sua casa, você vai destruir os ídolos hoje na tua vida. Antes de voltar para sua casa, você vai destruir aquilo que está consumindo em excesso a tua mente. Antes de voltar para a tua propriedade, para a tua casa, para os teus negócios, você vai ser liberto na tua mente agora. E Jesus vai ser o equilíbrio de todas as coisas. Eu não posso esquecer o que Ele fez por mim. A sua misericórdia vai ser derramada sobre as nossas vidas hoje. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas, ai, como as lutas vêm, Jesus. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar. Isso sobre a tua vida. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor.
porque distante de Ti, Senhor, nós não podemos viver, Senhor. Não vale a pena viver, Senhor. O Senhor é o equilíbrio, o Senhor é o centro, o Senhor é tudo que temos, tudo que precisamos, tudo aquilo que, Senhor, nos faz respirar e manter, Senhor, a nossa vida equilibrada ao Senhor. Distante de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Você vai dizer só isso, preciso de Ti. Preciso de Ti. Você não precisa dessa dor. Preciso de Ti. Você não precisa manter essa postura. Você não precisa manter os ídolos. Você precisa do Senhor. É só do Senhor que você precisa. Preciso de Ti. Você precisa do Senhor e somente do Senhor. Você consegue orar a Ele e dizer o quanto você precisa dEle na sua vida agora? Você consegue chamar a presença dEle e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para continuar. Eu preciso de Ti para caminhar. Eu preciso de Ti para ficar firme. Eu preciso de Ti para não surtar. Eu preciso, Senhor. Vai dizendo para Ele por que você precisa dEle. Vai dizendo para Ele o que você precisa ser transformado. Qual é a área da sua vida que você precisa dEle? Qual é o momento da tua história que você precisa dEle? Vai dizendo para Ele: Senhor, eu preciso. Eu preciso na minha saúde. Eu preciso na minha família. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti na minha mente, nos meus relacionamentos, nas minhas feridas. Oh, eu preciso, Jesus, no meu ministério, nas minhas razões, Senhor. Diga: eu preciso, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Aplauda o Senhor. Você tem que saber o quanto você precisa dele. Você tem que saber o que você tem que tirar da sua vida. Porque uma coisa eu sei e já te apresentei. Ele é o centro de todas as coisas. Amém.